Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 24 de Gênesis. Vamos falar sobre uma esposa para Isaac. Nós já vimos que o filho da promessa nasceu, ele quase foi sacrificado, mas o Senhor estava testando o coração de Abraão. E o casamento de Isaac com... Vamos deixar aqui um suspense para quem ainda não leu esse texto, mas antes disso vamos orar. Pai, te agradeço porque todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor fala conosco. E nessa oportunidade, nesse momento em que este servo, esta serva, nós estamos aqui diante da Tua presença, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que tome lugar nesse ambiente, em nossas mentes e em nossos corações, e fale conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, e de minha mãe, e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Toda vez que eu olho para vocês, eu me perco. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que fica fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para seus camelos até saciá-los. Esse ponto aqui, meus irmãos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filho? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não tirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes de meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem,
pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, porque ficar aí fora, já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você, e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor, Abraão, se assim desejares, de êxito a missão de que fui incumbido, aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água, e eu lhe disser: Por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: Um pouco, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, meu coração surgiu Rebeca, com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. Eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo, para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Aqui nós encerramos o primeiro tópico. São 49 versículos. Então, nós passamos aí os últimos minutos nessa leitura. Mas eu quero linkar 3 pontos. O primeiro ponto, a postura de lealdade e fidelidade deste servo de Abraão, que era como se fosse o mordomo de toda a sua riqueza. Foi confiada a ele essa responsabilidade. Muito provavelmente, se não fosse o nascimento de Isaac e Ismael, este servo herdaria tudo que era de Abraão. Mas, uma conversa com Deus, Deus deixou claro que não ficaria uma herança para um servo, mas seria entregue ao filho da promessa, no caso, Isaac. E este homem, ele aprendeu com Abraão. Ele mencionava o Deus de Abraão. Ele tinha conhecimento do Senhor. Então, Abraão teve êxito ao ensinar sobre fé, sobre postura. Porque Abraão, como sendo o pai da fé, ele deveria criar situações ali para comunicar sua fé e sua disposição a servir. E ele deveria ter muitos exemplos, porque este servo, ele fez prova do Senhor. E a prova que ele fez, agora o segundo ponto, foi uma prova extremamente difícil. Você já tirou água no bebedouro para uma visita? Você vai lá, enche um copo, aí pergunta: tá com sede? Você volta e enche mais um copo. E aí você já não pergunta: tá com sede? Você espera que a pessoa fique saciada com 2 copos de água. Se a pessoa quiser mais água, você fala o quê? Pode ir até o bebedouro, fique à vontade. Mas nesse caso, tirar a água do poço exigia descer o balde, puxar o balde, encher o cântaro. Eu não tenho as litragens exatas, mas foram dezenas e dezenas de vezes que Rebeca teve que fazer, porque eram 10 camelos. Camelo bebe muita água. E ela disse que serviria água até saciá-los. Então a prova
que este servo de Abraão colocou diante de Deus foi, assim, cumprida na sua excelência, porque Rebeca, ela tinha um posicionamento diferente. E isso a trouxe benefícios, porque ela estava disposta a servir antes de ser abençoada. Ela não estava de olho em recompensa, mas foi recompensada. No costume dos judeus, neste momento, dos acessórios que as mulheres usavam é um pendente de ouro, assim, colocado no nariz. Por isso que ele menciona dessa forma, que colocou o pendente em seu nariz. Eu acho que hoje você veja com maior facilidade nos povos da Índia essa caracterização, não tanto utilizada mais pelos judeus. E pulseiras de ouro, então 120 gramas cada pulseira, as pulseiras bem pesadas. Se fôssemos colocar a preço de hoje, que o ouro numa joia, você vai achar entre 500 e 700 reais o grama. Então estamos falando aí de 70, 84 mil reais cada pulseira, mais o pingentezinho de 6 gramas, mais aí 713, 740, aproximadamente 4.200 reais. Então assim, 4.800 reais. Eu sou bom de fazer conta, mas quando mistura as coisas, então 3 vezes 7, 21, 42, 4.200. Pronto, acabei a conta. Era muito dinheiro em ouro nos nossos tempos e para aquele tempo também. Mas esse foi uma das pequenas recompensas que Rebeca recebeu. E a grande recompensa foi o que vem a seguir. O primeiro tópico, então, a postura do servo e todo o testemunho que ele carregava, a postura de Rebeca em relação ao que ela fez e os benefícios, as recompensas que vêm quando nós nos dispomos a servir. Então são esses os 3 tópicos que eu gostaria de linkar nesse primeiro momento. E agora vamos terminar. Esse é um capítulo bem mais extenso, um dos mais extensos de Gênesis, se eu não me engano. Acredito que é um dos maiores capítulos de Gênesis, mas nós temos aí muitos capítulos pela frente. Vamos continuar. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem, na manhã seguinte, ele disse: Deixei-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. E linda essa ministração, porque ela tem tudo a ver com a ministração que estava sobre a vida de Abraão, seu sogro. E eles estavam realmente guiados pelo Senhor, todo esse aspecto. Em nosso tempo seria impossível aceitarmos uma situação assim, mas naquele tempo as pessoas eram confiáveis e havia um grau de parentesco, havia informações complementares, havia o costume. Então, por conta disso, houve a continuidade, prosseguiu com todo o processo da entrega da mão de Rebeca para Isaac. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então, o consolo foi a consumação
daquele casamento que foi a relação. A conexão de aliança que havia entre um homem e uma mulher, ainda assim, nos tempos de hoje, podemos considerar espiritualmente ao menos, é o ato sexual. Por isso que a Bíblia nos orienta, nos exorta contra a relação fora do casamento, porque é uma conexão espiritual que você está fazendo. É por isso que as pessoas ficam dependentes umas das outras, porque não foi feito da forma que deveria ser feito. E aí existe o ciúme, existe a raiva, existe a ira, existe a lascívia, e aí coisas que não eram para haver no relacionamento acabam acontecendo. Mas houve aí a concretização daquilo que se esperava, daquilo que Abraão desejava, daquilo que o servo de Abraão foi buscar, e o relacionamento de dois jovens que se uniram sem nenhuma resistência, sem nenhuma dificuldade, que obedeceram seus pais e se uniram, se deram um ao outro, e a relação deles vai dar origem à continuidade do povo do Senhor. O que eu espero que você faça, que eu faça, que nós sejamos mais obedientes, mais tementes ao Senhor, mais servos, mais atentos àquilo que o Senhor tem nos confiado, para que a gente colha, sim, benefícios dessa postura. É o que eu desejo para você, para sua casa, para sua família. Que as bênçãos do Senhor alcancem a todos nós. Em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.